Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem aqui. Graças a Deus nós estamos bem. Se você já foi acessando aí o nosso link, vai comentando aí. Boa noite, Arenice. Seja bem-vinda. Daqui a pouco nós vamos estar começando esse bate-papo aqui falando sobre algumas coisas concernentes da igreja. Vamos falar um pouco também sobre missões. Esse mês nós estamos abordando o tema. Vamos falar sobre algumas coisas e contamos com o feedback de vocês. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Como foi a passagem pelo trevo do Bom Sucesso? Boa noite, Reginaldo, boa noite, Cleito, boa noite, Hugo, boa noite, irmãos. Hoje foi bem, cheguei rápido aqui, graças a Deus, saí um pouquinho antecipado, mas chegamos bem aqui. Boa noite, Cleitão, irmãos. boa noite. Boa noite, Reginaldo, pastor, Hugão. Boa noite aos irmãos aí que estão assistindo a nossa live, seja bem-vindo, que a gente possa bater um papo aqui. É isso aí, gente, estamos chegando então, vai dando aí o seu feedback. Se vocês tiverem com alguma dificuldade do som, passa pra gente aí como tá chegando o som, a imagem. Se tiver alguma dificuldade, fala pra nós para que a gente possa ir melhorando, porque esse é o nosso intuito, trabalhar com excelência, com qualidade, para levar um bom bate-papo até você. Pastor, nós estamos agora falando esse mês sobre missões e no nosso primeiro podcast, teste, a gente comentou algumas coisas sobre missões. E nós trazendo isso para a igreja, como o senhor vê que a nossa igreja, Comunidade Batista aqui no Pimentas, pode usar essas ferramentas de missões para alcançar as pessoas aqui do nosso bairro? De que forma o senhor vê isso? Então, lembrando que missões é trazer de volta a ideia de que toda a igreja participa. A gente ora, né, a gente investe e a gente também age. Falando de igreja local, de como a gente pode participar, a gente lembrando da grande comissão, trazendo a grande comissão para ser algo da nossa própria vida, pessoal. Cada crente, um missionário, exercendo o seu sacerdócio na sua família, com os seus vizinhos e na sua comunidade e na vida da igreja também. Tudo bem. Cleiton, boa noite de novo. Eu sei que você trabalha na área da educação, sei que você hoje tem dado aula e você trabalha aqui também com a gente na igreja através do projeto Acolher. Eu gostaria que você desse rapidamente aí a sua visão de missão. O que você compreende isso como missão dentro da igreja, dentro do contexto onde você vive? Como que isso pode ser abordado ou pode ser tratado? Então, como foi mencionado pelo pastor, a missão ela tem que ser o DNA da igreja, né? Ela tem que estar atribuído à igreja, você entender que você é um discípulo de Cristo, né? Cristão é o significado de você ser um pequeno Cristo, é uma representação de Cristo, e não tem como você ser a representação de Cristo sem que você propague o evangelho, né? E aí você tem as organizações para que seja elevado essa forma de propagação do evangelho, mas no nosso dia a dia, não necessariamente só em uma missão organizada, em que ela abrange outros estados ou até mesmo outros países, mas na nossa comunidade, nossa igreja, nós conseguimos e devemos aplicar a missão dia após dia, né? Com a nossa vida, na nossa vizinhança, como você mesmo falou, dentro da área de educação, obviamente que uma sala de aula, ela não é um lugar de propagação de nenhum tipo de religião, né? Mas a nossa atitude, a minha atitude como professor, de outros docentes, de quem é aluno, sua atitude no dia a dia, as oportunidades que você tiver de propagar Cristo com a sua vida, é uma forma de você evangelizar, é uma forma de você estar cumprindo com a grande comissão, que é a propagação do Evangelho de Cristo. Esse é o meu ver. Eu sou de um tempo que a gente ia às praças, que a gente saía distribuindo os folhetos, né? Sim. E esse é um tempo que eu acho que não volta mais, né, pastor? Hoje em dia o trabalho é feito de uma outra forma. O senhor acredita que essa outra forma que nós temos que trabalhar é uma forma voltada mais para pequenos grupos, para células? Como que o senhor vê isso hoje? O senhor está pastoreando aqui a nossa igreja, a Comunidade Batista do Pimentas. Como que o senhor vê uma forma de trabalhar missões para alcançar vidas? Porque esse é o objetivo da igreja, alcançar vidas para que elas sejam transformadas
pelo amor de Cristo. Como que o senhor vê isso? Então, na verdade, na igreja ainda existe o saudosismo, né, de sair, de entregar os folhetos. Isso fez parte da nossa vida, na infância, na adolescência. Os mais antigos viveram isso e isso produziu efeito, né? A gente tem tanto testemunho de pessoas que, olha, eu encontrei um folheto no chão, alguém me deu um folheto e a partir daquilo eu estava vivendo um momento difícil, de angústia, de dor, de separação e de falta de esperança. Aquilo ali foi uma palavra de Deus naquele momento e eu entreguei minha vida a Cristo e a minha vida mudou. Bacana, isso a gente colhe testemunho. Eu acho que a gente tem até que ter o hábito de ter folhetos no carro para a gente entregar para as crianças no farol, para as pessoas que a gente ajuda. Mas o tempo mudou, né? Nós estamos em São Paulo, numa cidade como Guarulhos, uma cidade onde tem o aeroporto internacional, uma cidade em plena expansão, e a gente tem que pedir a Deus novos métodos. E cada vez mais a gente está vendo a verticalização da cidade. Como que a gente vai entrar nos apartamentos, né, nos conjuntos, para entregar folheto para essas pessoas? Não tem como, mas na rua, a pessoa, né, vive na correria toda. Então, na minha visão, o caminho é o discipulado. A igreja fazer do discipulado, como a gente viu, né, Cleito? E tem visto, fazer do discipulado uma cultura na vida da igreja. E aí o discipulado não é simplesmente aprender a ser discípulo de Jesus, mas é fazer discípulos também. E aí com isso vem aí o pequeno grupo, ou o PGM, ou o PGD, pequeno grupo de discipulado, enfim, o nome não importa. Mas é saber que todos nós temos essa função de usar a nossa vida na vida de alguém. Discipulado nada mais é do que isso. A minha vida na vida de um grupo de pessoas, da liderança, e a vida desses líderes na vida de alguém. E eu creio que isso é o projeto para a igreja e para o futuro da igreja no sentido de evangelização. Você já é de uma outra geração, Cleiton, né? Você é bem mais jovem que tanto eu quanto o pastor. Mas como, graças a Deus, né? Você não alcançou essa era de ouro em que a gente ia, né, pastor? Mas eu peguei muito nos hospitais, disso. Muito levar disso. com folhetinho. Eu fui capelão também, peguei bastante disso. Fiz curso de capelania, peguei. Não peguei aquele movimento ali do Billy Graham, aqueles movimentos daquelas concentrações, né, em estádio, que foi um movimento muito grande de propagação ali do evangelho, em expansões que antes, ao meu conhecimento de história da igreja, não ocorriam, né, principalmente aqui no Ocidente. Mas eu peguei bastante coisa disso aí também, de entregar o panfleto. Lembro até de histórias de pessoas que falavam, o rapaz foi entregar o panfleto, o outro cara amassou, e o que estava entregando falou: Jesus vai fazer isso com você no dia que ele voltar. E o cara diz os relatos que o cara voltou e se arrependeu e se converteu. A gente ouvia bastante coisa, tinha muita forma de abordar, mas dentro do que o pastor falou também, acredito que há tempos, a essência ela sempre vai ser a mesma. A Bíblia ela é a mesma. Quando a Bíblia ela fala que a palavra ela é imutável, ela é a mesma ontem, hoje, sempre, nesse sentido. Mas os métodos de aplicação dessa palavra, no meu ver, ele vai se moldando conforme as gerações, a sociedade da época, os costumes. Hoje a gente vive uma era digital. A pessoa está na era do Twitter, do pouco caractere. Se você escreve um texto grande, a pessoa não lê. Se você mandar uma imagem e a outra pessoa receber em sequência, talvez ela já descarte aquilo que você mandou. Então imagine se nessa era digital, de tanta informação, já fica difícil de você receber. Imagine se você entregar um panfletinho para alguém com um texto gigante, um esboço de uma ministração. O plano de salvação todo. O plano da salvação. Então assim, eu acho inviável. Você acha viável, né? Então, inviável, né? Então hoje, pegando tudo isso que vocês falaram, hoje nós precisamos ter uma igreja mais acessível, mais aberta às pessoas, de forma que a igreja ela deixe de ser aquela coisa que ficava lá, o templo exatamente. A igreja hoje precisa ser uma igreja mais ativa, mais móvel, que vá até as pessoas, que consiga levar através das pessoas a palavra de Deus de uma forma mais viva e eficaz. Na verdade, assim, a igreja é movimento, né? É movimento. A gente, a ideia de igreja como reunião, essa igreja que a gente se reúne para adorar a Deus,
para a gente testemunhar, para aprender, que é a forma como a gente se fortalece. Na comunhão, na palavra, na oração, nos cânticos. Mas a igreja é movimento. E o grande problema da igreja final dos anos 80 para os nossos dias é que a igreja foi se aquartelando, né? Foi aproveitando, não é isso, Cleiton? Não sei se você é mais novo aí do que eu, consegue ver isso bem, mas a igreja foi se aquartelando, foi ficando dentro das quatro paredes e se acostumou com isso. Nós vivemos hoje uma individualidade e se perdeu essa noção de que nós somos as pessoas, como a gente falou no domingo, que do caminho, nós somos os do caminho, né? Os do caminho chegaram e estão atordoando o mundo, fazendo uma revolução no mundo. Então a igreja é um movimento, e aí à medida em que a igreja se movimenta, por exemplo, o Projeto Acolher aqui na igreja, à medida em que o Projeto Acolher, ele não só acolhe, mas ele vai até as pessoas, ele conhece as pessoas, e a gente tem o acesso a essas vidas, a gente pode investir nessas vidas. É claro, as pessoas têm a liberdade para dizer não quero, né? Mas a gente poder ir até essas pessoas e apresentar ali o plano de salvação, de uma forma mais fácil, mais compreensível, né? O método de Jesus é vida na vida, e ele fez isso através de amizade. Você conhece a pessoa, você vai até a pessoa, faz uma amizade, e à medida em que você faz esse movimento, que é de dentro da igreja para fora, por isso a igreja é a eclesia, chamados para fora, de dentro para fora, é Deus que vai abrindo as oportunidades. Mas a amizade, a gente faz amizade, e com essa amizade a pessoa conhece a gente, conhecendo a gente conhece Jesus. Perfeitamente. Nada de novo, né, isso. Tem-se uma ideia de que esses movimentos celulares, esses movimentos de pequeno grupo, enfim, esse movimento da igreja, além das quatro paredes, dá a ideia, algumas pessoas têm a impressão que isso é um movimento novo. Na verdade, nós, como igreja, invertemos a situação, porque a Bíblia, ela relata de um Cristo, como o pastor mencionou, que fez o caminho indo até as pessoas, alcançando. A primeira igreja que nós temos registro, né, que é a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela fazia esse movimento. Após a morte de Jesus, após a morte dos apóstolos também, a igreja do primeiro, segundo, terceiro século também fazia esse movimento. Isso, o movimento dos anos 70, 80, os anos 90, fez esse movimento, como o pastor falou, de meio que cercar a igreja ficar muito ali no âmbito cerimonial, de culto, e depois começaram a se resgatar. Então não é uma novidade, é um resgate do princípio da igreja, de como ela surgiu. A igreja, ela é isso, ela não é nada mais do que você se colocar o papel de representar Cristo através de sua palavra e alcançar o próximo. Eu penso da seguinte maneira, que para ser igreja você precisa ter uma vida digna, uma vida correta. E diante dos parâmetros que nós temos vivido, né, tem até uma expressão que diz que o mundo jaz no maligno. Isso está na Bíblia, pastor? Opa! Está na Bíblia, Cleiton? Então, diante desses parâmetros que nós estamos vendo hoje, ser igreja, essa igreja viva e atuante que vocês dois estão falando aqui para mim, é fácil ou é difícil? Pastor? Não, então, eu creio que deveria ser fácil, né? Deveria ser fácil pelo seguinte, a gente, na verdade, quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente tem que estar disponível para que Ele faça uma transformação na vida da gente, de dentro para fora. De dentro para fora. O cristianismo não é algo externo, não é algo de vestir um manto, de cortar um cabelo, de ter uma vida de cerimônias, né? Cheia de cerimonial. O cristianismo é um modelo a ser seguido. A vida de Cristo, a gente olha para o Senhor e a gente pisa nas pisaduras dele, né? Nos passos dele. Então, deveria ser fácil, porque é Ele que vem ao nosso encontro. Nós, então, decidimos caminhar com Ele. Então, seguir o mestre, como a gente brincava quando a gente era criança, né? Tudo que o mestre mandar, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Agora, tem um fator que é divisor de água na minha vida e na vida de todo aquele que está no caminho, que é o pecado. O pecado é a minha vontade, a minha desobediência. Eu digo fácil pelo seguinte,
sabendo que eu sou pecador, eu me submeto à vontade dele. E aí vai se tornando mais fácil a caminhada com Jesus. Agora, quanto mais eu resisto, quanto mais eu ponho a minha vontade sobre a vontade dele, mais eu sofro. Aí se torna uma caminhada mais difícil. Se torna pesado? Então, para alguns sim. Porque você está lutando contra uma rejeição, quer dizer, você entende que a sua vontade é o pecado. E você precisa rejeitar o pecado. Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas não é que ele não fazia, ele não conseguia fazer tudo de bom. De bom, né? A ideia ali é essa, eu queria fazer 100%. É que as pessoas têm essa ideia de que para você ser crente, você precisa ser santo, puro, perfeito. E isso é utopia. 100%. 100%. Não, então, aí a utopia. dificuldade qual é? A minha vida na vida de alguém. Mas por que eu não posso, eu não consigo ter a minha vida na vida de alguém? A minha vida, eu estou sempre na muleta. Escorando. E as pessoas que me conhecem, elas não me identificam como um discípulo, mas como um aleijado, sem o milagre. Entendi. Porque se ela me identificasse como um discípulo, as pessoas não têm essa noção. Mas, por exemplo, apesar das minhas falhas, as pessoas olharem para mim, verem as minhas falhas, mas verem falando, caramba, mas olha, esse homem, essa mulher, Deus está trabalhando na vida, é um exemplo de vida a ser seguido. Beleza, entendi. Cleiton, você entendeu a pergunta que eu fiz para ele, né? Diante de todo o contexto que nós vivemos, e aí, para você que é bem mais jovem que nós, talvez você enxergue isso de uma outra forma. Como as pessoas estão vendo a igreja hoje. De que forma a igreja está sendo ativa. Porque é difícil, não é fácil. As pessoas encontram N barreiras para virem à igreja, para ter uma vida de oração, para ler a Bíblia. Você, como sendo mais jovem que nós dois, é uma outra geração, como que você enxerga isso, essa dificuldade, ou você não enxerga essa dificuldade? Primeiro que eu sei que não é a sua pergunta, mas só para ver a dificuldade que está essa questão hoje, segundo alguns estudos, antigamente uma geração ela se dava a cada 20 anos. Hoje, a cada 7 anos, a gente já tem uma geração. Então, nova, né? Pelo menos na nossa igreja, a gente tem umas 5 gerações diferentes. Então aí já é um conflito muito grande. Agora, essa sua pergunta, ela tem muitas abrangências. Eu acho que o primeiro ponto é a forma com que as pessoas têm visto a igreja. Aí é complicado porque geralmente a perspectiva que dá vamos dizer assim, a grande massa é aquilo que está mais em evidência, né? Infelizmente a gente tem boas evidências, mas sempre isso já é tendencioso aos nossos dias ser apresentado aquilo que o lado negativo da coisa, principalmente quando se trata em questão de igreja. Mas trazendo para a nossa realidade, eu acredito que a sua forma de se expressar como igreja é como o pastor falou, a gente tem um limite, a gente tem uma barreira. Essa barreira se chama pecado. O pecado é algo que nós vencemos? Não, nós vencemos por causa de Cristo Jesus. Então, só através de Cristo Jesus que nós conseguimos ir colocando as nossas vidas ao trilho. Por isso que tem aquelas velhas frases que falavam, o cristão é uma casa eternamente em obra, e só vai ser terminada essa obra na vinda de Cristo. A Bíblia ela faz algumas menções dizendo que nós somos a noiva, nós estamos à espera, então até o momento que ele voltar o casamento não está pronto, então tem muitos ajustes para se fazer. Só que o meu ponto de vista de tudo isso eu entendo para mim mesmo, particularmente, que eu tenho que estar com Cristo Jesus para que o meu caminho possa ser consertado, para que eu possa progredir, para que eu possa melhorar a minha vida 100%, jamais. Se o próprio apóstolo Paulo dizia que tinha situações que ele gostaria de ser melhor e ele não conseguia, isso mesmo ele fala que tinha um espinho na carne, tem algumas interpretações, a Bíblia vai falar que é como se fosse um mensageiro que esbofeteasse ele lembrando de quem ele era.
Aí você vai trazer interpretações de que podia ser ele querendo se vangloriar, se sentir autossuficiente, enfim. Mas dá para entender que ele tinha limitações, ele gostaria de ser alguém melhor, só que ele não conseguia. Mas o texto fala, e ele mesmo vai falar em uma das cartas a Filipenses, que ele prosseguia ao alvo. Então, o principal ponto para mim é: a igreja ela precisa prosseguir, mesmo com as dificuldades, com as limitações, com as barreiras, com os adversos do tempo, das mudanças que nós vamos tendo de sociedade, de geração, e N situações. Nós precisamos progredir para o alvo que é Cristo Jesus. Aproveitando aqui, obrigado, irmã Erenice, pela sua pergunta. E se você tiver também aí uma pergunta relativa a esse tema, pode mandar para nós que a gente vai estar passando e eu vou perguntar. Pastora, a irmã Erenice diz assim: todo conhecimento bíblico para alcançar as vidas, a CBP tem. Como colocar na prática e fazer acontecer? Então, a irmã Erenice até falou isso foi muito interessante quando a gente começou aqui na igreja, né? Porque as pessoas falaram: a gente tem bastante informação, tem bastante conhecimento, e eu até falei brincando, mas uma verdade, que a gente tem que pegar esse conhecimento e colocar em prática, porque as pessoas estão de olho em nós. Não é o quanto a gente sabe de Bíblia, mas o quanto a Bíblia faz parte da nossa vida, o quanto eu estou disposto a ser um homem perdoador, amável com a minha família, um homem do qual a palavra faz efeito na minha vida, e eu enxergo na sociedade, uma sociedade carente, longe da graça do Senhor, porém eu preciso viver os princípios que eu aprendi e que tenho aprendido e que a igreja aprendeu e tem aprendido, viver no dia a dia, no trabalho. Por exemplo, ninguém liga, né? Mas a irmã é fofoqueira. A Bíblia diz que a fofoca mata. Né? Eu estava ouvindo hoje, lembrei disso que eu estava ouvindo hoje algo sobre isso, que a língua ela põe fogo numa floresta. Ela é como o leme do navio, né? Pequenininha, pequeno, movimenta o navio inteiro e pode destruir tudo, né? Se o navio você virar o navio de uma vez só, ele pode quebrar o leme e ele ficar à deriva. Então, a gente fala das coisas de Deus, mas a gente precisa viver isso. Por exemplo, no culto, a gente às vezes chega no culto, mas não cumprimenta ninguém. Não é só o visitante, mas nós precisamos nos cumprimentar uns aos outros. A evidência do amor, o quanto o Cleito é importante, o Reginaldo, o Hugo, os irmãos são importantes, eu evidencio isso. Eu já não os vi durante a semana, não vi na quinta-feira, não vi no domingo pela manhã. Quando eu chego à noite é como se eu estivesse vindo para uma reunião que vai acontecer e vai acabar. Acabou, todo mundo acabou, vai embora, não tenho prazer de estar junto, dar um abraço, dar um cheiro. Então, irmã Erenice, irmãos e nós aqui também, nós precisamos pegar o que a gente aprende, né? E praticar. Mas o Cleiton não me deu um abraço. Não importa o Cleiton, eu Abraça quero. Ele, eu vou fazer isso acontecer. Interessante. Aproveitando, irmãos, quinta-feira nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja. É também um momento onde o pastor tem trazido sempre uma palavra de incentivo e de ânimo para você que está nessa caminhada cristã. E nós temos o nosso café após o culto. Olha aí uma oportunidade de você abraçar, de você se sentir abraçado. Tem um pessoal trazendo aí umas farofas, um café. Rapaz, tem sido maravilhoso. E Cleiton, diga aí o seu ponto de vista sobre essa pergunta que a irmã Erenice fez. Como que a gente pode colocar em prática esse conhecimento que nós temos, né? Nós já estamos na igreja aqui há bastante tempo, temos passado por vários treinamentos, estudos, ouvimos a palavra. De que forma podemos colocar isso em prática para efetivamente alcançar vidas? A igreja em si querer praticar. Como o pastor falou, a igreja é um corpo. O conhecimento ele não está disseminado em pequenos grupos ou em uma pessoa ou na pessoa do pastor, como o reconhecimento do anjo da igreja. Essa parte de praticar, ele está em todo. Como o pastor falou, nós falhamos como irmãos quando nós não sequer nos cumprimentamos como irmãos. Nós falhamos como irmãos quando nós ouvimos a respeito de uma pessoa
e nós ficamos esperando o posicionamento do outro acolher. Nós falhamos como irmãos, como por exemplo, esses dias eu estava comentando com alguns irmãos aqui da igreja, na minha casa, em um papo, que em um determinado momento, em um dos cultos de quinta-feira que nós tivemos, veio uma pessoa, falou que já tinha tentado o suicídio, estava com pensamentos suicidas, e eu não sei qual foi o passo que deu a respeito daquela pessoa. Então, assim, a prática, todo mundo sabe que tem que praticar, principalmente quando chega uma pessoa numa situação dessa. A prática do amor. A prática do amor, ela é universal, cara. Se tem situações que são universal, o respeito, o amor, isso aí cabe em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer língua, isso são práticas universais. Então, o conhecimento, ele nos permeia. Graças a Deus, nós somos um ministério que tem uma base muito boa de conhecimento bíblico, de conhecimento prático, de treinamentos, como você falou que a igreja já teve no decorrer da sua história, mas esse conhecimento ser colocado em prática, ele depende da igreja. A igreja Essa somos aplicação prática da coisa depende muito da igreja. Com certeza. O que ele quer dizer, né, traduzindo isso em bom português e deixando bem claro, é cada um de nós no seu dia a dia viver isso, não apenas aqui dentro da igreja, né, pastor? Mas principalmente lá fora. Quando você encontra o seu irmão no mercado, como por exemplo o Hugo trabalha, está lá trabalhando, você passou, ele está ali trabalhando, você passou por ele, virou a cara e foi para o outro lado. Trocou até de corredor. Trocou até de corredor, né? Ou às vezes no trânsito, de repente, né? Eu estava ouvindo esses dias um podcast e o cara disse que estava indo lá para a gravação do podcast e o outro entrou na frente dele e ele já ia meter a mão na buzina, ainda bem que não meteu porque os dois estavam indo para o mesmo lugar. Era o irmão. Era o irmão, né? Você já pensou? São coisas que acontecem e que essas coisas precisam quebrar, essas barreiras. E como o Cleito citou também o culto de quinta-feira, é um momento de nós, como igreja, estarmos reunidos. Pastor, eu acredito que hoje as igrejas têm essas dificuldades, né? Como o senhor falou, terminou o culto, cada um vai para sua casa. O senhor acha mesmo que está faltando essa dificuldade das pessoas estarem ali, ter esse tempinho a mais depois do culto, ou depois de uma reunião entre amigos na própria igreja, para conversar, como era antigamente? Não, então, eu vejo que nem é a falta do tempo. O tempo a gente faz. Eu vejo que nós estamos vivendo num mundo tão tecnológico, tudo muito rápido, que a gente delimita até a ação do Espírito Santo. Eu vou chegar lá às 6h30 e se o culto começar às 6h40 já acabou o culto para mim, porque já começou atrasado, eu já não tenho mais paz no meu coração. A pessoa não vem para comungar, como dizem os católicos. Comungar é você estar junto o tempo todo ali com as pessoas, não só, por exemplo, eu vim cumprir o meu dever. Culto não é dever. Culto é uma missão de você celebrar, de você se encontrar. Então, eu percebo o seguinte, dizem que um certo pastor uma vez perguntou o seguinte, como é que a gente avalia se o ministério da gente está sendo legal? Se todo mundo vai embora de uma vez, é que o pessoal não está afim de conversar com ninguém, nem com o pastor principalmente. Mas se o pastor, no término do culto, o pessoal vai ali, celebra, conversa, bate um papo, é um termômetro. E aí você, claro, tem pessoas que vão sair dali do mesmo jeito que chegaram, sem falar com ninguém, elas vão embora no mesmo instante. Ainda existe aquelas pessoas que chegam, o culto já começou e às vezes antes do amém elas já estão... Porque ela não quer se relacionar. A gente tem que respeitar isso, mas isso não é um cristianismo. A pessoa precisa se colocar na disposição do seguinte, a gente vê Deus no Antigo Testamento, a gente vê Jesus no Novo Testamento, a gente vê os discípulos, a gente vê a igreja ao longo da história, tudo é relacionamento. E é o seguinte, Jesus é tão enfático nisso que eu não posso adorar a Deus se eu tiver de mal com meu irmão. É interessante, né? Então, acham, desculpa, pastor, só para levantar, vocês acham que dá para viver o cristianismo sem relacionamento? Eu acredito que não, dá. do ponto de vista não. Religiosamente falando, não, de fato. Não. De fato não. Não existe não existe cristianismo sem o relacionamento. E aí o grande problema é, todos nós de alguma forma nos ferimos. Nós fazemos parte de uma comunidade. As pessoas acham assim,
Não, lá a minha igreja é perfeita, ninguém fere ninguém, aí se amam, vou para aquela igreja lá. Aí chega lá, você está chegando lá, já tem 500 pessoas lá. Você é novo, todo mundo te abraça, todo mundo te beija, e você fala, nossa, esse lugar é o lugar que Deus me trouxe. 2 anos depois, ninguém mais fala com ninguém mais fala com você, tá todo mundo dando uma facada no teu peito, um dando um tapa na tua cabeça. Igreja é isso. Mas a gente não consegue enxergar que a nossa igreja é assim também. E que aí, qual é o tratamento para isso? É o relacionamento. Quando eu sei os limites do Cleiton, o limite do Reginaldo, o limite do Hugo, o limite dos meus irmãos, eu respeito isso. A gente não é igual, Deus não quer gente igual no céu. Igual é seita. Todo mundo corta o cabelo igual, tem o mesmo bigode, veste a mesma roupa. Deus não quer seita no céu, Deus não quer seguidores de uma seita. Deus quer discípulos, e Jesus usou cada discípulo e nos usa no relacionamento como somos. É claro que Ele está ajustando isso. Eu sou um cara sanguíneo, bocudo, Ele não quer que eu seja assim. Ele vai ajustar o meu temperamento. Tem um livro do Tim LaHaye chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito. Então, Ele vai ajustar o meu temperamento, o Espírito Santo vai dar esse arroxo na minha vida, para que eu possa me relacionar, porque as minhas características não sejam perdidas. E aí no relacionamento da igreja, o meu jeito de ser edifica o outro. E o outro que é mais tranquilão, ele vai me edificar, eu queria ser um cara mais assim, mais tranquilo. Nós vamos formando esse corpo que funciona, como Paulo diz em Coríntios 12, na sintonia. Cada junta, cada parte do corpo contribui para a edificação do outro. Isso é igreja. Cleiton, você falou que não tem, deu esse seu ponto de vista aí. Uma coisa que a gente via que era muito comum ainda no tempo de Abraão é que toda vez que ele era confrontado, que ele estava diante de Deus, ele costumava fazer um sacrifício, né? E tinha a comida, né? Aquela questão muito da comida. Eu vou preparar algo, chamava, né? A hora que Jesus chegou lá para ele, né? Que viu, que disse que ele ia ter um filho, ele foi lá, chamou a esposa, preparou a comida. Você acha que essa questão de relacionamento, de estar junto, no partir do pão, na igreja ou na casa dos irmãos, você acha isso realmente muito importante? Você costuma visitar seus irmãos em Cristo? Eu acho isso importante. Obviamente que, como qualquer um outro lugar, nós temos uns relacionamentos mais distantes, mais próximos. Mais próximos. Com as pessoas que, no decorrer do meu percurso em igreja, tanto aqui na CBP quanto em outros ministérios que eu fiz parte, que você estreita relacionamento, eu acho que é fundamental. Porque como você mencionou da questão do culto, e hoje nós vivemos, o pastor até chegou a relatar aqui, nós vivemos um tempo que é corrido, o tempo tecnológico, a intenção era para que a gente diminuísse o tempo e tivesse mais tempo hábil para outras coisas. Se você for parar para pensar, as donas de casa, os donos de casa, enfim, as pessoas que tinham ali as suas tarefas diárias, ela tinha que fazer um feijão a lenha que levava ali metade de um dia, não tinha uma máquina de lavar, não tinha esses mecanismos que facilitavam o dia. Veio a tecnologia e parece que atarefou mais ainda. Então assim, os dias já são corridos, já é muito, parece que o tempo tem corrido, o ponteiro do relógio tem corrido mais rápido. Então, como o pastor falou, a gente chega aqui pro domingo, isso não é correto, não é uma prática que saudável, que a pessoa deveria ter isso como princípio de você delimitar o tempo. O culto é das 6 horas, das 6h30 às 8h30, então tem que acabar às 8h30, tem que começar às 6h30. Mas você vai entender que por ser um domingo e a segunda-feira que começa a semana para muitas pessoas, tem muitos irmãos também que no próprio domingo já trabalhou, então já fica corrido. Então não tem como nós estreitarmos os laços, nós criarmos relacionamentos se você não frequentar a minha casa, não frequentar a sua. Foi assim que a gente construiu um relacionamento, assim que o pastor vem construindo um relacionamento com a minha pessoa, com outros irmãos da igreja, por ele ser recente aqui na igreja. Então, para mim é primordial você fazer isso que você falou, dessa prática que já vinha desde dos primórdios
dos profetas, né, da Bíblia. No tempo de Jesus fazia muito isso, ele comia com... Estava sempre na Estava casa sempre com as pessoas e na reunidas casa de ali, né? pessoas, não só dos Do irmãos, convívio do dele, convívio mas de dele, outras mas de outras pessoas. pessoas que eram, por vez, excluídos da sociedade, né? Então essa prática a gente tem que fazer tanto para estreitar laço, quanto para alcançar o próximo também. Enxergando que isso também pode ser uma pontinha de missões, pastor, quando você Não, vai com na casa, certeza. por exemplo, você vai na minha casa, aí eu sei que você vai na minha casa, eu vou convidar o meu irmão, vou convidar um parente, e ali a gente vai ter um momento descontraído, um bate-papo, e isso vai ser uma espécie de quebra-gelo para que a pessoa conheça melhor o evangelho na prática. Então, eu acho que, por exemplo, vamos supor, o pastor foi convidado para ir para um aniversário da família. Chega lá, as pessoas são como são. Por exemplo, você chega lá, às vezes, na sua família tem alguém que bebe uma cerveja, tem alguém que gosta de um funk, de um samba, e o pastor chega, cuidado, esconde aí que o pastor chega. Não, o pastor vai chegar ali naquele convívio com a família, né? Se é uma família cristã, não, é um outro comportamento. Mas tem a pessoa que fuma, por exemplo, que está ali, que acendeu um cigarro e tal, e aí você faz um relacionamento e aquilo quebra, né? Por exemplo, quebra a imagem, por exemplo, de que o pastor foi lá especificamente para poder dar uma palavra para colocar as pessoas no inferno ou no céu. Tira isso. né? Quebra. Pô, o pastor veio aqui, que legal, né? Ele tomou uma coca com a gente, ele conversou com a gente sobre N coisas, inclusive sobre o Evangelho. Que coisa boa. Aí a pessoa, pô, Isso também é missões? Com certeza, porque você aproveita. Eu vejo assim, eu tenho para mim que todas as oportunidades que Deus nos dá, quer na família, quer fora da família, dia a dia, as pessoas precisam saber quem somos nós. Não é o que eu sou, eu sou o pastor. Eu sou formado em uma determinada área da vida secular. Não, da vida secular mesmo. Não, é quem eu sou. Você, a pessoa. Sem o título. Ele é torcedor do Botafogo, só viu o time ser campeão brasileiro uma vez, ele continua acreditando, né? Continua se mantendo na esperança. Então, mas é um cara legal. É uma pessoa normal, uma pessoa normal, comum como outra qualquer, Agora, porém, um seguidor de Cristo. Agora, aí a pessoa, por exemplo, no caminhar, ela fala, mas eu consigo ver, não na vida do Cleiton, na vida do crente, olha, apesar deles serem assim tão normais, eu consigo ver Deus na vida deles, Deus agindo na vida deles, na família deles. É claro que as pessoas vão ser impactadas, com certeza elas vão ser. Através do testemunho, do testemunho, modo de falar, do modo a conversa, de se portar. Isso, a conversa. O cara, por exemplo, eu sou o crente da história, num bando de uma conversa, de muita conversa suja, eu sou o primeiro a dar risada, a concordar com todas aquelas coisas sujas ali. Não, eu tô ali, eu vou ouvir. Né? Você não é surdo. Não, eu não sou surdo, eu vou ouvir, mas tem coisas que eu vou dizer, não, isso aí eu não acredito que seja assim. Por que você não acredita que seja assim? Porque eu penso diferente. Né? A gente sabe que quem trabalha fora, sabe como é o ambiente de homens e de mulheres também, de conversa de bastidores, né? De conversa suja. Você tá ali, Carioca, fala aí qual que é. O Carioca é pastor, o cara está estudando para ser pastor. Não, eu penso, não é só porque eu sou pastor, eu penso dessa forma. A mente de Cristo. É a mente de Cristo. Isso é ter aquele que diz lá, tem a mente ter a mente do Senhor, né? Renovada pela presença do Senhor. Para todos os assuntos da vida. Para todos os assuntos da vida. Eu não posso. Paulo diz que eu estou crucificado com Cristo. Então, se eu estou crucificado, é Ele que vive, não sou eu. Essa fala aí é vivo. Né? Não mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que é essa fala aí complementando aí? Você tem algo para complementar, Cleiton? Não, eu queria levantar uma bola aqui. Levante que nós chutamos o gol. O pastor falou dessa questão, eu tenho o meu pensamento formado sobre isso, mas para a gente discutir aqui, colocar na roda, qual é a linha tênue disso? Qual é o contraponto, o meio disso? De você ser uma pessoa aberta a alcançar as pessoas das mais variadas formas, dos mais variados lugares, e você se contaminar neste lugar com essas práticas, com essas vivências. Porque hoje em dia a gente vê um evangelho, principalmente no meio secular, percorrendo, né? Quando eu falo evangelho, eu coloco entre aspas aqui, percorrendo as mais variadas áreas, né? Você tem dentro da música, na mídia,
na TV e tem essa intenção de que quer relativizar a Bíblia, mas também tem um outro lado que se abstém e não chega a pessoa alguma e entra naquilo que a gente falou no começo, de você se prender, se fechar. Reter, você né? tem, Informação pra só ficar pra mais você. claro, você tem um grupo que se fecha, tem outro que se abre demais. Qual que seria o contraponto aí Qual na seria opinião de o vocês? contraponto? Olha, na minha visão, essa linha realmente, como você falou, ela é muito tênue. E precisa tomar muito cuidado. Porque ao mesmo tempo em que você pode estar relativizando a coisa, você pode também estar sendo motivo de escândalo. Às vezes as pessoas, como o pastor disse, você está ali numa reunião e estão falando de um monte de coisa suja. Você está ali falando as coisas sujas junto com aquelas pessoas. Eles podem até não dizer, na hora lá eles vão dizer, você é o crente legal, você é o cara legal, aceita qualquer tipo de coisa. E lá fora eles vão dizer para você, aquele cara ali de crente não tem nada. Para mim ser crente que nem aquele cara ali é melhor que eu não seja. Você ali está sendo alguém que está, como disse Jesus, não entra e não sai da porta. Às vezes nós somos essa pessoa que está na porta, se a gente não tomar cuidado. Eu também tenho o meu trabalho secular e quando eu estou no meu trabalho, eu procuro sempre que possível dar um bom testemunho. Porque não é só eu dizer, eu sou crente, eu vou na igreja, eu ministro, eu falo das maravilhas de Deus, mas e de que forma essas maravilhas têm mudado a minha vida no dia a dia? Quando você leva uma fechada no trânsito, quando você é indagado por alguém, por algo que você fez de errado, quem não erra? Todo mundo erra, mas de repente você fez algo de errado e a pessoa chega para você e indaga você e você fala, pronto, eu já fiz, está feito. Essa, para mim, é a dificuldade de achar a separação da linha. Eu acredito que a pessoa que tem uma mente de Cristo já foi transformada por essa mente, ao momento que ela é indagada por um erro, ela diz, me perdoe, eu errei, me perdoe de coração. Eu acho que essa é a diferença. Eu vejo assim, a linha tênue dessa forma. O que não tem a mente de Cristo, ele vai dizer, fiz, está feito e não me arrependo. E aquele que tem a mente de Cristo, ele vai querer o perdão, buscar o concílio, buscar a aproximação, a reconciliação, e não o contrário. Eu vejo, Cleiton e Reginaldo, assim, há uma palavra que é chave para tudo na nossa vida. Tudo, que é limites. Tanto para os extremistas da graça, né? A graça é um oceano e a gente pode se afogar. Então eu posso fazer tudo. Existe um conceito gnóstico que é se todo mal que você fizer no seu corpo não influencia na sua vida eterna, na sua alma. Então você pode prejudicar todo o seu corpo, tudo que você fizer no corpo não cria mal algum para o seu espírito que vai voltar para Deus. Isso é um conceito gnóstico, muito acentuado no cristianismo de hoje e no passado também. Isso não é realidade, porque Deus salva o corpo e o espírito, a alma. Ok? Um dia nós vamos ter desse mesmo corpo, não um corpo carnal, mas um corpo transformado. Então eu não posso fazer as mesmas coisas que eu faço na minha vida secular com o meu corpo, porque esse corpo não me pertence mais. Não estou falando aqui de piercing, de tatuagem, isso aí, todo mundo fica pegando esse negócio, pode piercing, pode tatuagem, não é isso. Mas é a prostituição, é encher a cara, é ter uma vida dissoluta. Essas coisas não condiz com a vida cristã. Do outro lado, tem o pessoal que é radical. Eu posso só fazer uma observação? Claro. Quando você tem essa vida dissoluta, eu sei, eu entendo perfeitamente, o Cleiton também entende, mas se você poderia explicar para as pessoas que estão nos acompanhando o que é essa vida dissoluta? Então, essa vida dissoluta é o seguinte, a pessoa ela se diz cristão, seguidor de Jesus, mas ela não vive os princípios. Ela faz o que dá na Ela faz o que ela acha que deve fazer, e não o que Cristo e os mandamentos do Senhor determinou. Então eu levo o cristianismo do meu jeito, eu sou cristão do meu jeito. Ela determina os mandamentos que ela quer seguir. Né? Eu posso, isso eu sigo legal, mas isso eu não sigo bem. Por exemplo, quando você fala para a pessoa, cara, não bebe que não é legal. Não, mas eu não bebo, eu só bebo socialmente. Aliás, Jesus até bebeu vinho, né? A desculpa é assim, não, eu posso beber um vinho porque Jesus também bebeu vinho. E aqui é toda uma polêmica, nós não estamos falando só disso. Mas quando eu enxergo, por exemplo, eu sou um seguidor de Jesus, o meu problema não é beber o vinho, nem é fumar o cigarro. Mas o meu problema é olhar para alguém que é dependente do álcool
e dizer para ele assim, olha, eu tenho a liberdade de beber um golinho e o álcool não cria nenhum problema em mim. E aquela pessoa precisa da minha ajuda para sair daquele buraco, daquele atoleiro, mas eu tenho eu tenho o hábito de beber. Então eu não tenho, não é que eu não possa fazer, eu não tenho direito de fazer. Eu não tenho direito de fazer por amor àquela pessoa, para que ela saia daquela situação. Então a vida dissoluta é, eu vivo o cristianismo do meu jeito. Por exemplo, eu posso ir numa balada? Posso. Eu e a minha esposa, eu sou homem casado, eu vou para uma balada à noite, largo minha mulher e minha mulher cuidando dos meus filhos em casa. Tá certo? Não, não tá certo. Eu posso ir para uma balada acompanhado com a minha esposa e lá a gente tem uma noite dançante. Ela é a minha mulher, eu sou o homem dela, como eu já tenho dito aqui na igreja. Mas, por exemplo, o que eu vou fazer lá? Com quem eu vou fazer? Isso, né? Do outro lado, a vida da radicalidade é que tudo tem que ser santo. A roupa que eu visto, o violão que eu toco, o carro que eu tenho, a água que eu bebo, o microfone que a gente fala, o equipamento de som, tudo é santo. Não, eles foram consagrados para algo, mas amanhã a gente vende e o cara vai usar numa boca de fumo. Mas a igreja não consegue enxergar isso. E aí, por outro lado, é assim, nós ficamos como o povo, assim, o povo perece por falta de conhecimento. Né? Então, nós ficamos como o povo do Antigo Testamento. Tem que cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, porque a gente quer visualizar um estereótipo do crente. Crente não tem estereótipo. A vida dele, transformada de dentro para fora, já é suficiente. Uma das perguntas que me fizeram aqui quando eu cheguei aqui do Rio de Janeiro é se, por exemplo, se eu teria algum problema na igreja, de receber pessoas na igreja com cabelo comprido, homens principalmente. E eu disse que não tem problema nenhum com isso, porque no Rio de Janeiro a garotada usava naquela época, ainda acho que está usando, hoje voltou isso, a usar cabelo comprido, tatuagem, bermuda e tal. Eu não tenho problema com isso mesmo, porque era um contexto onde eu fui criado, né? E o pessoal achava um absurdo aquilo. Mas o mais lindo disso tudo é que quando a gente encontra com o Senhor, não somos nós que colocamos as regras. Esse é o problema da igreja. De como o crente deve ser. A palavra, a vida de oração, o Espírito agindo na vida do crente, vai dando discernimento para o crente, dizendo, pô, isso aqui não é legal. Eu não parei de fumar porque a igreja impôs. Aliás, eu não fumava, mas eu não parei de usar droga porque a igreja impôs. Eu não parei de beber porque a igreja impôs. Eu parei de usar droga, parei de beber, porque havia uma vida diferente proposta para mim. E eu entrei nessa vida, pela graça. Essa vida passou a fazer um novo sentido para você. Eu não preciso mais daquilo. O que nós estamos vendo hoje é o seguinte, não sei se entra aqui o que ele está falando. Existe crente com saudade da cerveja. O cara faz uma propaganda da cerveja na televisão. Eu lembro da geladinha que eu tomava. Tá com saudade daquela vida. Eu não posso mais ter saudade daquela vida. Ela não faz mais parte de mim. Isso não me pertence mais. Não, agora eu bebi um copo eu bebi lá um copinho de cerveja. Se a pessoa tem essa liberdade, eu não tenho essa liberdade. Se a pessoa tem essa liberdade, é um problema dela. Agora a gente está aqui no podcast, nós vamos ter um patrocinador aqui da Ambev, Skol, Brahma, Antártica, e cada um bebe a sua cerveja predileta. Eu estou dando licença para as pessoas que estão em casa para fazer o mesmo. Eu sou responsável por mim. E quando, como pastor, principalmente o pastor, o líder, o crente, ele diz assim, ó, o que eu estou fazendo você pode fazer, ele está dizendo que aquela vida lá, a responsabilidade é dele. E não é verdade isso. Quem está na lama quer trazer alguém para dentro da lama. Nós estamos fora da lama. O mundo não pode mais nos atrair. A gente pode gostar por exemplo, eu e a Alessandra fomos numa noitada, eu e ela, com o meu cunhado e a minha cunhada, para ouvir músicas antigas. Né? A Alessandra dançou lá, eu não dancei porque eu não danço, até convidei a Nathalie e o Eli para ir lá. E a gente ficou lá, foi bom, a gente lanchou junto, a gente comeu junto, passamos lá um momento agradável em família. Aí eu poderia lá ficar olhando a mulherada, dando em cima da mulherada. E aí depois bater uma foto, um selfie, ou filmar. Oi gente, estou aqui na balada, em tal lugar, você pode fazer o mesmo. Não, essa responsabilidade é minha, com a minha mulher.
com meu cunhado e minha cunhada. E eles vendo que a gente está lá, olharem para nós e nos identificarem, acharem que a gente tem uma postura diferente. Mas eu não tenho direito, se eu bebo escondido, de dizer para alguém, não, você pode beber uma, bebe duas, bebe três. Eu não tenho esse direito. Eu sou responsável por mim. Sou responsável por mim, sou responsável até certo ponto pelos meus filhos, né? Pela minha esposa, eu sou o homem da casa. Então, quando a gente está nessa vida de dualidade, que eu acho que é isso aqui que o Cleito quer falar, aí existe um grande problema. A gente vai voltar lá atrás, como a gente começou o nosso papo, que é a questão missionária. Eu vou apresentar Jesus para alguém, eu apresento Jesus para alguém. Só que alguém sabe da minha vida. E a minha vida não condiz com aquilo que eu estou dizendo. Não tenho autoridade. Eu vou apresentar Jesus, mas eu não tenho autoridade sobre aquela vida. Principalmente porque você não deu o testemunho. Não dou testemunho. Não, eu não estou vivendo aquilo. Não está vivendo. Você Então eu só falei. Coisa, né? Eu só falei. É uma religião a mais, é uma ideologia a mais, é uma ideia a mais, é uma filosofia de vida a mais. Mas eu não estou vivendo, a pessoa me conhece. O lugar mais difícil de dar testemunho é onde é? Não é na igreja, não é na rua, é na família. Por quê? Porque o cabra da família sabe quem tu é. Eu tinha um posicionamento, né, e há algum tempo já faz que eu não falo sobre isso, mas eu sempre disse que o ministério é o campo mais difícil de você pregar a palavra ou ser um missionário, é no meio da família. Porque a tua família sabe quem você é, conhece os teus defeitos, sabe do teu passado, e se você não está vivendo, ele vai olhar para você e dizer, rapaz, você está mentindo, você é um mentiroso. Ou não conhece quem você é, porque Ou o cara conhece, nem se né? aproxima da família. Aí quando Sim. se converte, quer ir lá na tia que não via há anos, anos, né? o primo, aí chega lá, o cara, ô, quem é Quem é você? você aqui da Fila do Pão? Cleiton e pastor, tem uma pergunta aqui do André, ele faz a seguinte observação. A contextualização para a realidade cristã no mundo atual está defasado? No sentido de música, estudo no contexto geral do cristianismo, sabemos quem Cristo, como mostra de maneira real? Sabemos quem é Cristo? Dentro da contextualização para a realidade, isso está defasado no mundo atual? Nossas músicas, nossos estudos. Isso. Eu acredito que seja isso, né? Pode responder, pessoal. Não, então, eu vejo o seguinte, eu ouvi algo ontem importante, André, e eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. A pergunta é oportunista, Excelente. né? Porque, por exemplo, eu posso estar cantando, eu posso estar pregando coisas que as pessoas não estão perguntando. Tá jogando palavras ao vento? Por exemplo, as pessoas estão vivendo, por exemplo, nós estamos num pós-pandemia, talvez as pessoas tenham outro tipo de perguntas para que a igreja responda no seu dia a dia. Talvez não seja no púlpito, né? Não sei se é isso que ele quis colocar só no púlpito ou de uma maneira geral, mas, por exemplo, as pessoas estão assustadas com o que aconteceu. Com a pandemia. Vai vir outra. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, culpa do Bolsonaro. Olha aí. Muitas Culpa pessoas do Bolsonaro, uma morreram. pandemia, culpa do Bolsonaro, culpa do outro. Não é nada disso. As pessoas estão apavoradas no sentido geral. E isso nem acabou ainda, né? Não acabou a pandemia, não acabou. Não foi nem decretado no fim da pandemia. Diz que durante a pandemia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o número de pessoas que cometeram suicídio é muito grande. Né? Diz que nos Estados Unidos as pessoas se sentiam coagidas ou impelidas a tirar a própria vida porque não tinham o que fazer. Sim. Não, então, por quê? Então, voltando lá, eu vejo o seguinte. Então, pode ser que as pessoas estejam buscando a igreja para respostas que elas não têm. E nós estamos falando algo que não é a resposta que elas Não, precisam. e nós estamos É falando isso? sobre, por exemplo, você vai ser próspero, você vai ser curado. Curado, morrendo, os grandes curadores do nosso Sumiram século durante a pandemia. deram linha na pipa. Começaram depois a vender feijão, que era milagroso, a toalhinha que cura o Covid, enfim. Mas correram, todo mundo correu. Nós permanecemos pela misericórdia de Deus. Porque, como diz Paulo, a gente sabe quem tem crido. Agora, as pessoas elas querem receber. Eu vejo que hoje, por exemplo, quando a gente recebe alguém quando a gente recebia pessoas na igreja, elas vinham de um cristianismo católico, universal. Sim. Já vinham com uma base. A gente não recebe mais pessoas assim, as pessoas não são nada. Ou elas são crentes, seguidores de uma corrente doida por aí, me perdoe essa palavra até quem está ouvindo a gente, mas não tem base nenhuma. Nenhuma. E aí se decepciona
e vem até a igreja para ouvir e ouve o evangelho. Por exemplo, a gente pregou domingo sobre o caminho. Nada mais do que isso é Bíblia. É o que a gente tem que pregar para as pessoas. Dizer que, olha, está chegando a hora da prestação de conta. A sua senha tá... A pessoa não acredita, mas eu vou morrer, mas eu quero casar, eu quero sonhar, mas está chegando a hora, a vida está ajustando. Mas as igrejas não estão dando essas respostas. Não é só isso. Mas, por exemplo, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão vivendo ansiosas, as pessoas não encontram mais esperança. Por exemplo, outro dia eu vi uma realidade, a pessoa, por exemplo, está na igreja, mas a igreja prega sobre família. Mas ela é solteira, ou divorciada, ou solteirão, ou solteirona, ou viúva, é família. E a família dessa que está sozinha? E ela não consegue enxergar ainda que a família dela é a sua igreja, entende? E aí se sente ali acuada. Os louvores, por exemplo, às vezes a gente canta música, aqui mesmo na igreja, eu olho para o povo para ver se o povo está cantando, porque às vezes a equipe canta uma canção que o povo não conhece, não é uma crítica, mas é uma avaliação. Tem letras de músicas que a gente canta que não leva a lugar nenhum, não é verdade? Agora tem outras não, profundas. Eu acho que a gente tem que selecionar um pouco mais isso. Eu louvo a Deus porque está acontecendo um movimento hoje evangélico no país, um movimento de canções estão sendo tiradas das escrituras. Ainda que tenham um ritmo diferente, mas tiradas. Algumas não, mas boas partes das canções estão sendo retiradas texto das escrituras e colocado com músicas. Isso é bom, porque a música é a forma mais eficaz das pessoas decorarem a palavra. Não é pregação. Diga aí, Cleiton, você está na área da educação, está em contato com o público mais jovem, né? E como que você tem visto essa questão? Eu sei que você falou que o Estado é laico, você não pode falar sobre isso, mas de alguma forma você vê as pessoas comentando, falando, ou fomentando, ou não? Então, eu acho assim, essa pergunta do André, ela é bem pertinente para nós nos dias atuais, né? Nós falamos aqui até o começo desse bate-papo, ele foi falando justamente isso, né? Que nós temos diferentes gerações e a forma com que a igreja vai se contextualizando dentro dessas gerações e da sua sociedade atual, ela tem que ser pertinente essa pergunta para a gente, como nós estamos contextualizando, como nós estamos traduzindo este evangelho para os nossos dias. E quando fala esse evangelho, ele não abrange só como nós contextualizamos a Bíblia, como nós contextualizamos a forma com que a mensagem vai chegar, mas o todo, né? E aí ele até fez uma pergunta falando da questão das músicas. E eu acho, definindo em uma palavra, eu acho que os movimentos atuais que têm surgido para tentar atrair, você falou dessa galera mais jovem, ele tem sido muito vago. Muito vago. Falta conteúdo? Muito conteúdo. Pouca palavra, então? Eu acho que ele tem muito conteúdo e pouca palavra. Ele tem de tudo. Essa contextualização atual, ela tem de tudo. Ela tem luzes, ela é bonita, ela é agradável, mas a base, a palavra de Deus, ela é muito, né? Por exemplo, eu estava assistindo há uns meses atrás um documentário que já é até antigo, até indico para os irmãos, que ele chama Hillsong Exposit, né? Ou seja, a exposição. Hillsong é uma igreja norte-americana gigantesca, né? Que teve muita influência no nosso país, principalmente na tradução de músicas. Então você tem cantores do meio gospel aí famosos traduzindo. Você vê o jeito de colocação de mensagem de pastores, copiando ali o Brian Houston, o Carl Lewis, né? E outros pastores ali dessa rede de igreja. E depois se mostrou que ela não tinha base bíblica alguma, que aquilo ali era muito vago, que a questão era uma igreja que ela nem chamava, o nome dela nem era Hillsong, ele se deu porque a banda se tornou maior do que a igreja, então eles acabou unindo uma coisa só.
unificando ali, tornando uma coisa só. E se você assiste esse documentário, tem um rapaz que ele fala, poxa, mas era para eles estarem formando discípulos e eles estavam formando consumidores. E eu acho que hoje muita gente consome a igreja, não vive a igreja. Então é natural para a pessoa, como era nos anos 90, início dos anos 2000, quando fazia aquelas pesquisas lá do IBGE, qual a sua religião? Eu sou católico. A pessoa não ia numa missa, vivia uma vida, o devaneio viveu aqueles ritos católicos lá, primeira Eucaristia, enfim. Depois abandonou, não teve mais nenhum contato com o catolicismo e a pessoa se autodeclarava católico. Nominal, né? Hoje esse católico nominal ele tem virado cristão nominal. Então assim, a pessoa nominal, tem né? sido um consumidor, porque o avanço, o advento da internet, ele tá colocando esse bate-papo aqui para quem quiser ver. Não necessariamente ele é um bate-papo direcionado mais para nossa igreja, mas por um link ele pode chegar onde a gente nem imagina. Então quem quiser ver e que Deus possa abençoar, que chegue em algumas pessoas e de alguma forma impacta a vida da pessoa de algum modo, que nós possamos transmitir Jesus, que é o nosso intuito. Mas o conteúdo ele tem chegado de diversas formas. Eu vi num podcast um rapaz que é comediante falando que tem uma igreja até batista muito conhecida que ele gosta de frequentar, que é um culto que ele gosta, que chega lá, o pastor tem uma palavra gostosa, que todo mundo ali é legal e que não há discriminação, e que você vê que é um pastor que está alinhado com as questões progressistas. Então assim, quando eu vejo isso eu me assusto, porque o cara tá nitidamente falando, eu sou um consumidor deste pastor, dessa metodologia dessa igreja. Em nenhum momento ele falou, fui neste lugar e a palavra de Jesus me impactou. E é como o pastor falou, não é você chegar em um lugar e você ter uma lista, como era de comum costume em algumas igrejas de cunho pentecostal, né? Não aqui fazendo uma crítica, mas é uma evidência de você não pode ter um cabelo comprido, não pode pintar, não pode isso, não pode aquilo. Não é esta lista, e também não é você chegar e você tá tudo liberado, tá tudo ok, mas através da mensagem do pregador, da mensagem do pastor, você ir para dentro da palavra de Deus, você se reconhecer dentro da palavra de Cristo e aquilo te incomodar. Por exemplo, para finalizar aqui, para não delongar muito, Jesus ele chega na casa de Zaqueu, e em nenhum momento Jesus chega ali apontando as situações, falando, pô, você é um cobrador de impostos indevido, você não sem vergonha. A presença de Jesus incomoda ele a ponto dele falar, não, eu quero devolver tudo que eu roubei em dobro, eu reconheço através da sua pessoa o meu erro. Então, para mim é isso. A palavra ela tem que impactar, e a contextualização que nós temos que fazer, ela tem que se moldar na sociedade atual, não os princípios se moldar, mas a nossa forma de abordagem se moldar, para que nós possamos, nos nossos tempos, não ficar para trás. Mas a palavra de Deus, afirmo isso, ela permanece a mesma, mas nós sabemos que é a palavra que é a base de tudo, para que nós possamos ter uma contextualização, para que nós possamos ter louvores, músicas que, como o pastor mencionou, que esteja dentro dessa palavra e saia de dentro para fora, não de fora para dentro. Muito interessante. Rapaz, olha, nós já estamos aí há mais de 1 hora no ar. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí. E nós ainda temos mais uma pergunta, e eu acredito que nós estejamos caminhando para a parte final, né? Já estamos aí 1 hora, senão a gente vai acabar ficando muito longo o bate-papo, mas tá muito bom, tá muito agradável. Obrigado vocês que têm mandado as suas perguntas, Arenice, André. Agora nós temos aqui uma pergunta da Janaína Silva. Como podemos interceder por pessoas que já foram da igreja e saíram dos caminhos, mas também não querem ouvir mais sobre Deus? São corações rebeldes. Pastor? Sobra sempre pro pastor, né? Essas perguntas fáceis, né, Cleiton? Eu creio que é o seguinte, o Cleiton usou uma palavra aqui, e é verdade isso. Orar não é como a gente tem que orar. A gente tem que orar pela vida da pessoa, mas o
Cleiton falou uma palavra aqui, algum tempo atrás, que a chave da vida do crente é o amor. Jesus disse se nós nos amássemos, o mundo todo saberia quem éramos nós, quem é Ele. Então não é porque a pessoa está longe da igreja que não serve mais para mim, é meu irmão. Continua sendo meu irmão. Eu conheci meu irmão, ele adorou a Deus, ele entregou a vida dele. Ele é crente, segundo os conceitos que eu entendo, ele entregou a vida dele, a Jesus, ele teve uma vida transformada, ele está afastado. Mas ele é meu irmão. Por exemplo, eu não tenho irmão de sangue. Mas o meu irmão pode, se eu tivesse um irmão, ele poderia ser a pior pessoa do mundo. O fato dele ser a pior pessoa do mundo tira O direito o de vínculo. falar? Não, o vínculo dele ser meu irmão. Não. Ele vai morrer meu irmão e eu vou morrer irmão dele. Correto? Correto. Então, não me cabe o julgamento. A pessoa está afastada, está bebendo, está fumando, está se drogando, está se prostituindo. Não me cabe, eu vou olhar ele com um olhar de compaixão, como Jesus teve, como as ovelhas Perdidas. que estão sem pastor. Ele é uma ovelha que está sem pastor. E aí, se não houve conversão, é um problema dele com Deus. Com Deus. Se houve conversão, eu conheço o meu irmão, eu sei dos sentimentos que passam na cabeça dele, no coração dele, mesmo assim ele não tem forças, não quer voltar para Cristo, eu amo. Eu continuo amando ele, respeitando até a posição atual dele. Olha, aí não é um bom legal. O que eu não posso é ir me deleitar com ele lá. Eu vou para lá, me deleito com ele. Tudo que ele faz de errado, eu estou lá junto com ele. Bebo da mesma água dele. Dessa forma não está ajudando. Não, aí não, porque olha, você precisa voltar para a igreja. O cara fala, não, eu prefiro ficar aqui. Eu conheço um pessoal que é assim, critica um outro amigo nosso que saiu há muitos anos. Nós somos irmãos em Cristo e ele está fora da igreja há um tempo. O fulano vai pro rock, vai para não sei para onde, vai para não sei o que, vai para não sei o que, vai para não sei o que. E criticou. Eu só ouvi aquilo, eu ouvi. E aí o que você acha? Eu falei, acho que ele está certo. Condiz com a vida que ele escolheu para esse momento, para a vida dele. E eu continuo amando e respeitando ele. O que ele não pode fazer, e ele não está fazendo, ele está aqui na igreja. Porque eu não posso estar aqui na igreja fazendo as coisas lá do mundo. Como a gente diz aqui na igreja, as coisas do mundo, que são coisas do mundo, né? Como diz o Ed. Mas, por exemplo, eu não posso estar aqui na igreja e, essa hora aqui, bem que podia ter uma cerveja gelada para nós aqui. Aguinha, né? Isso não cabe mais, né, Cleiton? Já passamos dessa fase. Eu tenho que olhar para lá e falar, pô, misericórdia, Senhor, meu irmão está lá naquela... Me usa. E usa para ser Usa. instrumento, Eu né? quero estender a mão. E aí eu, como amigo, como irmão, eu vou lá e estendo a mão para tirar a pessoa dessa situação. Isso. A oração, eu devo fazer. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Eu tenho usado uma frase para o meu filho, não sei se ele vai ouvir ou se está ouvindo, meu filho mais novo, que Deus te corrija. Eu não posso corrigir ninguém. Deus. Não, vou falar com o pastor, não é assim? Vou falar O pastor vai orar para pela tua vida, ele vai te corrigir. Vamos lá conversar com o pastor, porque ele tem uma palavra para você. E a minha palavra hoje tem que ser assim, que o Senhor te corrija. Que Deus tenha Em amor, é claro. Em amor, né? Cleiton, pastor teve um tempo fora da igreja, eu tive um tempo fora da igreja. Eu também tive. Você também teve um tempo fora da igreja. Então, nós aqui somos pessoas que vivemos o amor de Deus, demos uma volta lá fora, mas sentimos a necessidade de voltar à fonte. Você acha que essas pessoas, só para a gente complementar aqui, Sim. depois eu vou fazer um comentário que foi feito aqui no canal, Sim. você acha que essas pessoas que estão rebeldes, elas sentem vontade, mas talvez a vergonha, o orgulho, alguma coisa, o ferimento ainda não cicatrizou para que ela possa voltar? Como você enxerga isso? Eu enxergo que todo ser humano que tem uma certa situação que precisa ser tratada, ela tem uma análise a se fazer. O primeiro ponto volta naquilo que a gente conversou. Você procurar ter um relacionamento. Você só vai conseguir entender qual é o real motivo que levou essa pessoa a se trancafiar para si mesmo, Então, a se magoar. Nesse caso aqui, só para complementar, você está falando do relacionamento, mas a pergunta foi feita justamente Sim. dessa forma. A pessoa não quer mais saber de Deus. Como vamos estabelecer Não, mas um com relacionamento nesse você. sentido? Eu não estou Isso, falando ela não quis ter um relacionamento com Deus ou com você. com Deus. Então, A pergunta com é Deus, Problema dela. aí é uma questão dela. Agora, com você, a partir do momento que ela não chegue e fale assim, eu não quero você na minha vida, Ou então eu vou tem- fazer de forma diferente a pergunta. sim, Talvez eu tenha me expressado de forma
Tudo bem, você é meu amigo, Cleiton, mas eu não quero que você chegue para mim falando de Deus. Não fala mais sobre igreja. Não vem Me me fala falar mais sobre sobre Jesus. igreja, sobre esse negócio, esse papo de crente, essas coisas, isso não me interessa. Como você pode estabelecer um relacionamento com essa pessoa? A questão é, a partir do momento que a pessoa não corta um vínculo de relacionamento com você de forma alguma, pelo que você falou, aí a pessoa está debilitando algumas situações que ela não quer que você trate com ela. Uma das seria, eu não quero que você fale comigo referente à igreja, eu não quero que você fale comigo referente a Deus, mas a pessoa quer que você fale com ela. Eu vivencio uma questão dessa. Eu tenho meu irmão que já declarou várias vezes que não tem vontade de vir para a igreja alguma, por situações que ele vivenciou de uma igreja que nós fazíamos parte. Agora a questão é, eu tenho um relacionamento com ele, a gente conversa de diversas questões, e sempre que dá alguma situação eu pego. Por exemplo, agora domingo eu estarei ministrando na igreja. Falei, pô, mano, isso faz muito tempo, cara, desde quando a gente era da outra igreja, você nunca me viu ministrar, vamos lá. Por quê? Tava conversando de Palmeiras, São Paulo. Peguei uma brecha, coloquei a situação. E já convidou para vir assistir o culto. Então, assim, a pessoa ela também fala que será que realmente é isso mesmo que ela quer ou é aquela velha questão da criancinha que tá fazendo birra? A pessoa pode ter, eu tive, foi um dos motivos de eu ter ficado um tempo fora da igreja, de uma denominação, foi justamente algumas situações que me chatearam. Como eu tive situações na igreja atual que, se eu não tivesse me firmado nessas outras situações, seriam questões que me tirariam também de não frequentar mais. Só que eu acho que o principal motivo de tudo é sempre o relacionamento. No relacionamento você consegue medir, você consegue ter uma temperatura do que a pessoa realmente, se realmente é aquilo ou não. Creio que você é uma pessoa que sua casa recebe muitas pessoas, você já viu pessoas que falam, não, eu não quero, e na verdade não era isso. A pessoa, ela veio colocando uma mágoa para fora, e aí quando ela encontrou alguém que simplesmente a ouvisse, aquilo ali já quebrou. Então, tem casos de pessoas que realmente se magoaram a ponto de... Porque você pega escândalos que infelizmente ocorrem. Porque a igreja é um lugar que tem pessoas, em qualquer lugar que tenha pessoas, essas coisas vão acontecer, tanto as coisas maravilhosas da vida quanto as maiores atrocidades. Então, tem pessoas que passaram por situações que são grotescas, em um relacionamento que dentro da igreja ela não esperava. Então, essa pessoa, ela não se fechou somente porque era igreja, porque o relacionamento que ela teve com uma pessoa dentro de uma denominação, que ela esperava aquilo ali ser um relacionamento um pouco mais aprofundado, principalmente na questão do amor, não ocorreu. Mas tem pessoas que simplesmente foram falta de comunicação, foi uma situação que ficou chata e a pessoa foi levando e ninguém foi chegando. Porque eu tenho que respeitar, é uma decisão. E foi indo e a pessoa simplesmente se afastou. Isso às vezes falta um pouquinho de empatia ou de compaixão, ou às vezes até mesmo de sensibilidade, né? Às vezes naquela hora que a pessoa está muito fechada, é melhor deixar ela quieta no cantinho dela e esperar uma oportunidade, né? Não exatamente de Palmeiras e São Paulo, mas uma oportunidade boa para trazer de volta, né? Para convidar, fazer o convite. Vai que naquela hora a pessoa diz sim e vem. Pessoal, nós estamos assim caminhando para a parte final. Eu gostaria de agradecer ao irmão Marcelo lá da Igreja Batista de Cumbica, do projeto Imersão, fez aí um comentário no nosso YouTube. Obrigado, Marcelo, por estar acompanhando a gente. Marcelão aqui. Que tá aí? Marcelão, um cheiro grande, viu? Hora dessa vamos Marcelo, trazer cara você da igreja aqui? Marcelo lá de Cumbica. Não conheço. Trazer você aqui para você falar sobre o seu projeto Imersão aí, falar sobre algumas coisas, o trabalho que você tem feito aqui na cidade de Guarulhos. Muito importante. Obrigado pelo seu carinho. Irmãos, obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Sei que estamos apenas no início, é uma caminhada que com certeza vai ser muito boa. Obrigado, pastor, você tem aí um tempo para fazer suas considerações finais. Cleiton, depois do pastor também você tem um tempo aí para fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Hugão, cara, obrigado, Deus abençoe aí pelo seu empenho, pela sua dedicação. Sei que a cada dia o Senhor tem renovado as suas forças. Gente, na verdade, o que eu quero terminar agradecendo a Deus pela oportunidade que a gente tem de conversar aqui
sobre coisas simples da vida, sobre coisas simples da igreja. E desafiar você, meu irmão, minha irmã, mesmo que esteja ferido, chateado. Eu sou, como o Reginaldo falou várias vezes aqui, nós somos da antiga, né? E antigamente, remédio para curar corte é metiolato, tem que arder. E o Evangelho, eu estava vendo aqui, tentando lembrar aqui de um livrinho, o Evangelho ele é moral, ele não é amoral. Estão tentando fazer com que o Evangelho fique mais fácil, fique mais simples, mais mastigado, né? Mastigado, mais palpável ao paladar, à sensibilidade. Mas existe um livrinho chamado O Antigo Evangelho, de J.J. Parker. E o Evangelho é moral. E quando Jesus nos chama para uma nova vida, ele sabe que o nosso problema é o pecado. E o pecado é imoral. Ele destruiu a nossa vida no que diz a vontade de ter uma vida correta. Então, mesmo que você tenha sido ferido por alguém, por alguma palavra, o pastor foi duro comigo, um líder foi duro comigo, busque a igreja. A igreja é o caminho para que você possa relatar sua relação com o Senhor. Deixa Deus tratar você na igreja, dentro da igreja, cultuando. Em casa a gente fica só, desarmado, a gente fica recebendo um monte de informação. E o que eu quero para a nossa igreja, desafiar a nossa igreja, é um pouquinho daquilo que a gente falou aqui. Que a irmã Alice perguntou lá no início, como pastor, com tanto conhecimento, o que falta? Relacionar. A gente se relacionar, a gente se amar, um irmão abraçar o outro. Se for necessário, chama de lado, pede perdão. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Não importa. Pede. Se Deus tocou, você pede, viu? Um cheiro grande, até a próxima, querendo Deus. Cleiton, suas considerações finais. Já dizia o grande teólogo Leandro e Leonardo, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Esses princípios, se for aplicado ao relacionamento da igreja com o próximo, se você pensar no seu irmão, se você chorar pelo seu irmão, se você ligar para o seu irmão, você constrói um relacionamento, você constrói a igreja de Cristo. Como o pastor também mencionou, tem um livro que eu gosto muito, do C.S. Lewis, que chama O Evangelho Puro e Simples. E o que ele relata, para traduzir tudo, é isso. O Evangelho se resume no amor de Cristo por nós, e que nós possamos tomar para nós este amor independente de qualquer situação, independente de um vínculo que nós tivemos que foi quebrado, um relacionamento que teve ali uma rachadinha, uma situação que não era o que nós esperávamos, mas é uma construção, né? O Evangelho ele é uma construção, as pessoas, assim como nós, estão aí aptas a errar, mas que nós possamos uns ajudar os outros, um seguir com o outro, que nós possamos prosseguir como igreja de Cristo. Isso é muito bom. Irmãos, fica aqui o nosso convite para terça-feira, a partir das 19h30, a gente vai estar aí, procurar ver se a gente consegue chegar certinho e ajustar tudo para a gente começar às 19h30. E já que todo mundo filosofou, eu gostaria de dizer para vocês, se você está ferido, está se sentindo machucado, grite, peça ajuda, peça socorro. Tem um pensamento que eu escrevi, eu devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade, ele diz assim: sofrer calado é como se a dor não existisse, mas aos poucos o sólido coração explode em pedaços. Não espere tudo se destruir, não espere as coisas desabarem, vá atrás de ajuda. Deus abençoe, até a próxima, como diz o Reginaldo, paz de graça. Um cheiro.